Tô vendo só, agora vi, agora consegui. Agora viu, cadê? Agora estou esperando agora o seu. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Então, faz alguns anos já, né? Alguns Uns 10 anos, mais ou aninhos, menos. uns 10. Quantos aninhos já? Saí do banco em 2008, né? Então, 2008 para agora, 12 anos aí. Fala bom tempo porque eu sou de humanas, né? E não sei fazer conta rápida assim. Mas Mas você sabe que eu também sempre fui ruim de matemática. Nunca imaginei que eu ia trabalhar tantos anos no mercado financeiro. aí, ó, Sempre tá falo isso. vendo? Foi sempre a minha pior matéria. E aí tô há tantos anos lá que. Mas enfim, né? Acho que está chegando o final de um ciclo aí, um ciclo que já está durando aí quase 30 anos, né? Ah, sim. Ah, mas vale a pena. O banco eu tenho muito carinho pelo banco. O Ah, banco eu me ajudou também. muito. É, e a gente faz grandes amigos lá também, né? Ah, sim. Então, Marcos, eu queria bater esse papo rapidinho com você, não é nada que vai tomar mais do que 15 minutos do seu tempo, que eu sei que é uma loucura aí, né? E aí eu queria até combinar contigo, eu tô gravando, tá? Se tiver ok para você, eu tô gravando essa nossa conversa para depois eu poder reproduzir isso em texto. Ah, não, sem problema. Né? E o objetivo desse nosso bate-papo rápido, como eu já tinha te adiantado, eu estou iniciando aqui um curso de sociologia no primeiro semestre, e uma das matérias que a gente tem é a filosofia da educação. E como uma das atividades para a conclusão desse semestre, a gente tem uma entrevista com um professor. E aí eu escolhi você exatamente pelo teu foco na rede pública, né? Porque eu sei que você tem um foco já aí de muitos anos atuando na rede pública, né, de ensino. E aí eu queria que você Sim, contasse um pouquinho rapidinho quanto tempo você está, há quanto tempo você está atuando, em quais escolas, em que região você atua. tá. Então, eu fiz história, né, por uma convicção mesmo, assim, uma Uhum, vontade de trabalhar com isso. Sempre uhum, gostei da educação, né, queria continuar na educação, na área da educação. E me formei em 2009, mas em 2008 eu já comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula como eventual em 2008, como aluno concluinte do curso de História, uhum. e fiquei como contratado do Estado até 2010, mais ou menos. Aí eu tive uma paradinha, uma pequena parada de 1 ano e meio, 2, né, por conta dessa situação de ser contratado do Sim, Estado. A gente vou falar um pouquinho sobre essa situação. tá. E voltei para o Estado em 2012, né, me efetivei em 2014 e me efetivei no município de São Paulo em 2015. Então, tô aí, a gente pode colocar dos anos que eu entrei, depois que eu voltei, uns 10 anos na área da educação, tá? Pode falar. Em qual região de São Paulo você atua? Eu atuo no extremo leste de São Paulo, tá? Eu atuo já na divisa dos municípios, já de Itacoaxetuba, Poá, Suzano. Uhum, Eu trabalho no bairro chamado Kemmel, que já é um uhum, distrito de Itaim Paulista, né? O último bairro, é considerado o último bairro de São Paulo. uhum. Região extremamente precária e carente, né? As duas escolas são próximas umas das outras, uma da outra. E assim, é uma região que a gente vê na televisão que é realmente esquecida pelo poder público. Assim, quando o poder público chega nessa região, é de duas formas. É a escola, né, no formato do Estado entrando com o professor, com os funcionários da escola, e com a polícia. Né? São as duas formas que o Estado chega. E você, nessas duas escolas, você dediquei quantas horas do seu tempo aí em aulas de história? Então, eu sou professor de História e Sociologia, Ah, tá? de Eu sociologia tenho também. Sociologia também. Eu fiz pós-graduação em Ciência Política e me deu habilitação para Sociologia também. Uhum. Mas eu sou concursado em História, tanto que a minha preferência de pegar aula é sempre em História. Eu tenho uma carga horária de 30 horas na prefeitura, mais a hora de formação, que dá mais 8 horas aí de formação. Então, uma carga de média de 40 horas na prefeitura. E tenho uma carga de 20 aulas no estado, mais as horas complementares aí, que a gente chama de ATPC, que dá mais 5 horas semanais. Então, tem uma carga no estado de por volta de 25 a 27 horas. E daí, dentro da escola, umas 57 horas semanais, Nossa né? Senhora. O acúmulo de cargo é mais ou menos isso, assim, é o que a gente consegue fazer, infelizmente, para conseguir ganhar um pouco mais, né? Mas é importante frisar que
a gente tenta fazer o melhor da melhor forma possível. É claro que com tantas horas de trabalho a situação fica um pouco mais complexa, né? Mas é isso, mais ou menos umas 57 horas semanais. E analisando assim, você observando os teus alunos, a região que você atua, você avalia como sendo importante o papel de você como professor de história, de sociologia, na formação dessas crianças, desses jovens que você atende? Olha, eu posso colocar em dois momentos. Eu acho que fundamental é a escola. A escola como espaço público, muitas vezes, ela é o mais importante da região, assim. Ela é o espaço que os alunos, quando a gente vê aquelas cenas do aluno pulando o portão para jogar bola no final de semana, eu prefiro que eles pulem o portão e invadam a escola para jogar bola do que quando alguns quebram a escola, por exemplo. A escola como espaço coletivo, ela já é de extrema importância. Agora, em História e Sociologia, eu acredito que é de suma importância que a gente estimule o senso crítico, que ele consiga se compreender ou compreender a realidade dele. E esse vai ser sempre o meu foco de trabalho, né? Então, quando eu trabalho em sociologia, por exemplo, eu sempre tenho uma ideia de dar uma educação mais voltada para a questão humana, para a questão social e humana. Então, as minhas aulas são todas, sei lá, fora do eixo, assim, em alguns momentos, né? Porque é justamente incitar neles o debate que não é levado. Então, dentro de história e sociologia, eu acho importantíssimo que a gente incite essa visão crítica da sociedade. Falando da questão, desculpa, dos alunos, eu acho que o mais importante para eles nesse momento é ele se descobrir enquanto ser social. Tá? Não sei se, né, mas se descobrir enquanto ser social e político. E eu tento passar para eles a ideia de que eles são capazes de mudar a sua própria realidade, a realidade coletiva que eles vivem, né? Então, para mim, acho que essas matérias de humanas, agora puxando para o meu lado, né, são de extrema importância para desenvolver esse senso de... para desenvolver, não é nem senso, mas é para desenvolver neles uma visão da realidade, que às vezes é muito deturpada, né? Você introjeta dentro do aluno que ele, sendo de periferia, ele não consegue, que ele não consegue chegar em determinados lugares, que os espaços não são dele. E eu sempre mostro para os meus alunos que é o seguinte, não, o espaço é de vocês, o espaço é nosso. Então, assim, essa questão de mostrar para ele que ele é capaz de ocupar os espaços da melhor forma possível. Eu acho que sociologia, história, filosofia, a própria geografia e tal, e a escola em geral, ela tem um papel fundamental na vida desses jovens, assim, fundamental. Como não sei se você lembra, mas já há 33 anos eu participo de um trabalho lá na comunidade de Paraisópolis, né? Que tem exatamente esse foco, não voltado, lógico, para as matérias, mas é despertar no jovem, na criança, o valor, o amor próprio, que eles se valorizem, que eles descubram exatamente quais são as suas capacidades, né? Mas avaliando a região que você trabalha, que eu conheço também, né, porque eu tenho uma parte da minha família que mora aí pertinho do Itaim, aí no Ai Carvalho, conheço a região aí do Itaim, que é uma região realmente precária. Certo. Você acha que é importante você considerar na hora que você está elaborando a sua aula, que você está pensando, além dessa questão da valorização deles? Você acha que tem algum outro ponto que a gente deveria, como professor, se atentar? Olha, falando de história, né, na área de história, eu tento, na hora da preparação das minhas aulas, sempre focar na questão do cotidiano. Então, assim, eu sempre tento relacionar o passado, né, o passado histórico com o presente. Tratar a história, que é o que eu tenho formação, né, direta mesmo, como um processo. Então, eu acho importante quando a gente vai passar para o aluno essa ideia de um saber historiográfico, um saber sociológico, entender essas estruturas como um processo e não como algo estático no tempo, né? Então, eu acho importante, assim, claro que a gente tem que tomar sérios cuidados para não cair em anacronismos, né, em etnocentrismos e tal, mas é importante passar para o aluno, na questão da preparação das aulas, sempre essa ideia de que a gente está trabalhando uma questão de processo histórico.
E aí volta aquela ideia, né? Desculpa voltar nessa ideia, mas quando eu trabalho com ele o processo histórico e apresento fontes históricas para ele, ou dados sociológicos, que faz ele refletir sobre a realidade dele, isso é fundamental para que ele compreenda a matéria de história ou de sociologia, o conteúdo que eu estou passando. Ele fazendo essa ligação, ele conseguindo linkar esses dois processos, aí é importantíssimo que ele consiga fazer esse fio desse processo histórico, de que ele não é um ser sozinho no espaço, de que aquilo que está acontecendo na vida dele ao redor dele é uma continuidade de um processo. E acho que é isso que eu tento focar na preparação das aulas, das atividades, é a compreensão desse processo histórico-social, da onde eles vivem, da sociedade que a gente vive. E isso dá para fazer com qualquer período histórico, tá? Muita gente fala, mas é uma matéria mais difícil que a outra. Claro que é, mas esse fio histórico é bem compreensível, assim, quando você entende o processo, né? Não a história como algo parado no tempo. E quando você analisa, assim, puxando para o nosso lado, porque a gente está estudando, né, como a gente está, né, estou no primeiro semestre, a gente está estudando os principais filósofos, né? Olhando, assim, os principais filósofos e os conceitos que a gente estudou esse semestre de educação, voltado à sociologia da educação, voltado ao pensamento que o filósofo tinha, de separação, de acesso à cultura das elites e das classes menores. Como você vê isso no tempo de hoje? Você acha que mudou muito? Você acha que você que está no dia a dia, você vê uma possibilidade de mudar esse pensamento? Ou isso ainda é uma utopia? Eu sou suspeito para falar de utopia, porque utopia é o que nos move, né? É o sonho distante, quase inalcançável, e quando a gente chegar nele vai se tornar outro e assim sucessivamente. Então, eu acredito que a utopia é o que move a humanidade. Mas a gente pega alguns sociólogos, alguns filósofos que falam sobre essa questão do capital cultural, por exemplo, do capital social, o próprio Bourdieu, ele vai falar muito sobre isso. É importante a gente ver que, muitas vezes, vou voltar à questão da escola, a escola é o último refúgio dessa comunidade, entendeu? E quando nós, e aí eu falo na classe em geral, olhamos para o aluno e a gente fala que não sabe como lidar com esse processo, imagina para o responsável desse aluno, né? Que a gente vê muito dentro da escola, assim, chegar para a mãe chegar para falar com você e você falar assim, mas a gente não sabe mais como lidar. Ela está buscando ali um especialista. Então, quem tem capital, né, cultural ou que mostra que tem algum capital cultural seria você. Se você não sabe como lidar com o processo, automaticamente esses pais eles acabam se afastando da escola, porque nós não representamos absolutamente nada. Então, assim, voltando à sua questão, eu acho que ainda é muito difícil essa questão. Você pegar o Camel, você faz um trabalho em comunidade também. Sim. Nós temos uma sociedade que ainda não é letrada. Uhum. Né? Não é o pai do aluno ou a mãe do aluno saber ler o ônibus ou saber, sabe, juntar as letras. Não é esse tipo de alfabetização. É uma leitura mais profunda de mundo, é uma leitura mais profunda de livros, de um acesso maior a esse processo, esse capital cultural, esse capital social. E quando você não tem isso, é muito mais difícil você passar isso para o aluno. Eu costumo falar que é o seguinte, nós estamos no começo, você está começando agora a sociologia, você já tem um trabalho social, e nós somos formiguinhas dentro de um processo histórico muito maior do que a gente. Falar que isso é um sonho inalcançável, não é, mas criar mecanismos para que isso funcione e para que a escola funcione como um interlocutor entre essas partes, e eu não estou aqui culpando a família ou culpando ninguém, nem um momento, porque eu jamais faço isso, a ideia que a gente consiga fazer esse link e que futuramente a gente consiga ter uma continuidade nesse processo de capital cultural, social, que todos tenham esses acessos e tudo mais. Mas é uma formação, isso é uma formação constante, é um exercício constante de formação. Quando a gente fala, só para finalizar essa parte, que eu acho isso muito importante, assim, quando a gente chega e fala assim, a gente vai conseguir trabalhar esse processo com o aluno, mas o aluno não quer, ele está relutante, ele não consegue compreender, não é uma culpa do aluno, não há uma culpa nesse processo. Se existe uma culpa, é de uma conjuntura que chegou até aí.
Se a gente parar para pensar que só de 96, de 1996 para cá, com a LDB, é que se obriga, se tem uma questão de colocar as pessoas dentro da escola, de que o acesso às comunidades mais pobres, ela se torna obrigatório à escola, até 1996, os pais e avós desses alunos estavam fora da escola. Logo, essa questão voltando a falar, né, dessa questão de capital cultural, dessa questão de poder, o poder nunca esteve na mão deles. De decisão, de conseguir ter uma compreensão de mundo, de poder ter uma leitura de mundo. Então fica cada vez, é muito, muito difícil, mas nós somos os primeiros aí. Eu acredito que a gente está num processo de transição. É impossível? Jamais. Jamais. Dá para fazer? Dá. Eu até brinco com os meus alunos. É da Zona Leste para o mundo, sabe? Vamos lá, vamos botar as caras aí. Mas é importante, dentro da sociologia da educação, a gente começar a compreender esses processos. Mas aí vai ter bastante coisa, assim, né? Vocês vão ver bastante coisa referente a isso. Mas eu acho que deu para entender mais ou menos, ou não? Deu sim. Você atua hoje com fundamental ou com ensino médio? Eu atuo com os dois. Eu atuo com fundamental na Prefeitura de São Paulo, 6º ano, e 1º, 2º e 3º ano do ensino médio no estado de São Paulo. Então, eu participei também de um projeto do Itaú Social que a gente tratava a evasão social no ensino médio, né? E aí era um eventual, o nome do programa se chama Estudar Vale a Pena. E aí a gente vai exatamente fazer jogos e brincadeiras com esses jovens, dizendo exatamente nessa fase do ensino médio, para que eles não desistam. E é normal essa evasão, normal não, está sendo comum essa evasão nessa faixa etária, porque o jovem precisa começar a trabalhar, normalmente acaba aquele benefício do governo, né, para as famílias, e ele passa a precisar ajudar na casa efetivamente. Sim. Na região que você atua, isso acontece também? A evasão é forte? Os pais estão mudando essa visão ou a gente ainda tem esse problema forte na sociedade, no ensino médio? Nossa, não, o problema é gravíssimo. A evasão escolar para a gente é a pior, acho que é um dos piores problemas que a gente tem. Quanto mais para a periferia você for, mais difícil vai ficar e a evasão escolar só aumenta. A gente teve uma queda no número de evasão escolar no início dos anos 2000, principalmente na evasão do ensino fundamental, depois de vincular as questões sociais, né, os benefícios sociais, que é de extrema importância. Muitas famílias precisam, de fato, desses benefícios. Mas a evasão no ensino médio ainda é gigantesca. A gente começa o ensino médio com... Eu tenho caso de escola que eu dei aula para todos os anos. Eu peguei eles do 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º ano. E a gente começar no fundamental com 10 salas e terminar o 3º ano do ensino médio com 4, 5, sabe? E para onde vão esses alunos? Porque a gente tenta ter contato, a gente tem um contato com conselho tutelar, esse tipo de sistema aí que a gente, dentro desse sistema todo da educação, e mesmo assim a gente não consegue trazer o aluno de volta para a escola, né? Essa evasão, para mim, já começa no 9º ano, não precisa nem ser para o ensino médio. Quando o aluno completa ali seus 14 anos de idade, aqui na periferia, ele costuma sumir da escola. E muitos deles, assim, não são poucos. A gente tem taxa de evasão na escola que eu trabalho, que chegou a ano de ter 30% a 35% de evasão no ensino médio. É uma taxa muito alta, né? Cada 3 alunos estão entrando no ensino médio, um não está saindo lá no final. E se você for para outras regiões, é pior. Mas é muito grande, muito grande. Para trabalhar, para tudo mais. E na região que você atua, nas escolas que você atua, você vê a participação do setor privado tentando ajudar de alguma forma, ou isso na sua região é inexistente? Como é que você vê isso? Eu te pergunto isso porque eu tenho percebido cada vez mais das empresas a conscientização do seu papel social. E por mais que isso seja um percentual pequeno, as empresas que têm uma participação social acabam fazendo isso por questões econômicas, lógico, né? Porque elas acabam tendo benefícios fiscais e benefícios de imagem, mas também por entender, está se abrindo a mentalidade das companhias para o seu papel social como empresa atuante dentro da cidade, dentro do município. Você vê que isso está chegando até a sua região ou você não enxerga isso? Olha, eu vejo muito pouco. Eu conheço outras regiões que funcionam melhor, assim. O Bradesco tem um projeto muito bom em Osasco, por exemplo. Eu tenho amigos que estudaram nas escolas que o Bradesco fez esse vínculo, tudo.
Aqui na região, muito pouco, assim, muito pouco se vê do setor privado auxiliando. O que eu consigo observar algumas vezes é que, como aconteceu no estado, eu trabalhei numa escola que o Instituto Ayrton Senna teve um papel no ano retrasado. Uma coisa que me incomoda, às vezes, de algumas escolas que têm vínculo público-privado, né, para desenvolver alguns projetos, é que os projetos, assim que a escola conclui, esses projetos simplesmente desaparecem da escola. Eu trabalhei em uma escola em Guaianazes, que o Instituto foi lá, a escola acabou virando em termos de tempo integral ano passado, por isso que eu tive que sair da escola, porque foi um acúmulo, eu não consigo ficar na mesma unidade. E várias vezes eu vi aí chegar na escola, tentar fazer uma parceria, a parceria acontecer, os professores se engajarem, e eu sou um que sempre falei assim, olha, quando o projeto se conclui, vocês não voltam. E aqui na região onde eu trabalho, eles não voltam mesmo. Muitas vezes até a universidade pública mesmo, não vem falar do setor privado, vem fazer projeto com a gente aqui. Primeiro dia que ele tenta fazer um projeto, que você tem um aluno que está mais exaltado, a gente tem caso de uso de droga, a gente tem caso de problema de assalto, a gente tem um monte desses problemas. Primeiro dia que eles vêm, eles vão embora, sabe? Eles nem ficam. E em algumas parcerias público-privadas eu vejo isso aqui na região. Eles vêm, tentam fazer durante aquele ano, e quando o projeto vai dar uma continuidade, ele simplesmente desaparece, assim. Isso é muito ruim aqui na região. Talvez pela localização, pela distância, por tudo que tem aí, mas eu vejo muito isso. Agora, eu vejo também que existe um papel aí importante, tem alguns grupos que participam mesmo, algumas parcerias público-privadas que participam, que estão lá dentro da escola, mas quando isso acontece, a própria comunidade, o próprio grupo escolar acaba se afastando da parceria privada, né? Porque ele olha e fala assim, peraí, ele veio até aqui, pelo aspecto financeiro ele ganhou, mas pelo aspecto social ele simplesmente abandonou o projeto no meio e foi embora, sabe? O Instituto Ayrton Senna no passado entregaram pra gente as últimas apostilas do processo de aprendizagem da escola de tempo integral do ano passado, em dezembro, sabe? A gente questionou o ano inteiro com os nossos alunos especiais, por exemplo, nossos alunos com baixa visão, baixa audição, se teria material para eles, e foi falado para a gente que não seria porque tinha poucos alunos. Não importa, se tiver um aluno, vai ter que ser trabalhado assim, sabe? Aquele é importante, sim. Sim, mas é mais ou menos por esse aspecto, assim. Fico meio com o pé atrás, às vezes, por conta disso. E tanto eu quanto você, a gente tem uma formação muito forte do lado da esquerda. Minha mãe é uma das fundadoras do PT também. Você vê que Marx e toda essa bagagem te influenciaram de alguma forma? Sim. Eu me coloco ao campo progressista, ao campo da esquerda, sim. Apesar dos meus pais terem pouco conhecimento, meu pai, durante muitos anos, era malufista, né? Meu pai hoje vota em alguns candidatos da esquerda, mas meu pai sempre foi malufista, assim. A minha mãe já não. A minha mãe, mesmo estudando pouco, a minha mãe sempre foi voltada para a questão mais social, assim, sempre ajudou muito as pessoas e tal. E isso acho que me cativou bastante. Na minha formação, ali por volta, quando eu estava no banco ainda, com 15, 16 anos, é que eu tive acesso mais à questão de uma literatura marxista ou de uma literatura mais à esquerda, e sim, fez papel fundamental na minha questão de pensamento hoje. Compreender os aspectos e as estruturas econômicas da sociedade para entender a realidade é fundamental, né? O Marx, assim como outros teóricos, foi fundamental na minha formação, na minha trajetória política. E você sabe que eu tenho uma filha minha também que ela é meio vermelhinha, né? E ela está fazendo jornalismo na Casper Libero. E ela tem me trazido alguns pensadores novos que eu nem sabia que existiam, né? Porque a gente estuda sempre aqueles mesmos pensadores, né? E agora tem uma gama de pensadores, principalmente para nós que somos uma família negra, né, que tem uma origem negra, que a gente nem conhece, que não existem. Então, a questão da identidade do jovem, eu penso muito nisso também, do jovem da comunidade, que é afrodescendente e que ele não se identifica com as ideias que estão sendo postas, e no meu entendimento, não sei, meu entendimento leigo, ainda não estou nesse mundo no dia a dia, ela é muito presente, porque o jovem ele não cria aquela liga, ele não se identifica. É a mesma coisa que você vê a Maju na televisão, né? Quando Exatamente. Fica muito distante, fica um pensamento europeu, muito diferente daquele nosso pensamento brasileiro,
afrodescendente, né? É o racismo estrutural, né? É o racismo dentro das estruturas de poder. Falando sobre isso, não sei se eu posso te apresentar algumas coisas. Eu trabalho com os alunos. Consciência Negra não pode ser só no dia 20 de novembro ou no mês de novembro, como acontece. Porque, para mim, você faz um trabalho raso e não consegue aprimorar absolutamente nada. Então, em alguns anos, eu costumo dividir meus blocos de aula, e aí eu fujo do currículo completamente do Estado e do município de São Paulo. Não completamente, mas eu uso as estruturas do pensamento crítico e não do conteudismo. E trabalho em 3 blocos, de 3 matrizes culturais brasileiras. Então, eu trabalho a questão que a gente conhece da chegada dos portugueses e tudo, mas trabalho a matriz indígena e a matriz africana, tá? E isso é importantíssimo. Outra coisa que eu costumo fazer também, posso pegar um livro aqui? Tem problema ou não? Não. Que é esse? A gente trabalha muito, eu e minha esposa também, esse livrinho aqui até tinha lá na escola, é o Lendas da África e tal, que a gente trabalha com leitura com os alunos, e alguns outros trabalhos que a gente faz também é sobre essa questão da identidade. Então, eu tenho um jornal que eu faço com os alunos todo ano. O meu trabalho final do ano, quando a gente trabalha na questão da consciência negra, na questão do negro na sociedade brasileira, da contribuição e resistência, eu faço um jornal com os alunos, um jornal biográfico. Eles pegam alguém desse processo, dessas celebridades, vamos colocar assim, né, da resistência negra no Brasil, e a gente faz um processo onde eu faço um sorteio, eles escolhem e eles vão estudar. Então, a gente fala muito sobre Maria Carolina de Jesus, a gente vai falar muito sobre Tia Ciata. Semana passada a gente falou sobre Tia Ciata, sobre Dandara, sobre Luiz Gama, sobre Luísa Marim, sobre as questões das matrizes culturais africanas em geral. A gente vai falar sobre pessoas hoje, a gente tem muito esse trabalho. A minha esposa, inclusive, tem um livro também publicado que ela fez um trabalho com as meninas negras, né? A valorização do cabelo negro, né? Do cabelo afro na escola. Se eu tivesse o livro aqui, eu até mostrava, mas eu não vou achar ele agora. Mas qual que é o nome do livro dela? Eu vou comprar aqui. É O Papel da Escola na Desconstrução do Racismo. Ai, que legal! Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui. É esse aqui. O livrinho. Você tá conseguindo ver aí? Consegue visualizar? Tô sim. É O Papel da Escola na Desconstrução do Racismo. Foi feito com uma aluna, junto com uma aluna minha, negra, que depois dei aula para ela no segundo ano do ensino médio. Ela se especializou em trança, em cabelo afro, em turbante. E depois ela veio aqui no Jardim Romano, extremo leste de São Paulo também, na beirada do Tietê, fazer um trabalho com a minha esposa, de empoderamento da menina negra, do cabelo, mostrar que o cabelo afro, como que se trata o cabelo afro e tal. E a gente tem essa questão da identidade muito presente, muito forte, né? E é isso, a gente vai tentando aí com os poucos recursos que a gente tem, né? O trabalho de formiguinha, né? É o trabalho bem de formiguinha mesmo, de plantando aos poucos. Mas eu posso até, nessa visão utópica, achar que não, que a gente pode ver a plantinha ainda pequena, mas eu vejo uma evolução muito grande, porque na minha época de escola pública, porque eu também estudei em escola pública, a gente nem imaginava citar essas personalidades que você citou, e muito menos ter esse foco, né? A gente só focava nas questões mesmo, aquelas padrões mesmo, aquelas que muito pouco voltadas para a identidade nacional e mais para a herança que a gente tinha europeia. Então, eu vejo uma evolução grande, apesar da gente viver numa sociedade que economicamente tem uma condição bem, bem precária. Sim, é importante, assim, eu acho que a gente trabalha muito, eu gosto muito de falar sobre isso, quando a gente fala sobre, eu e minha esposa, né, sobre descolonizar o currículo, né, um processo de descolonização do currículo. Trabalhar com um currículo transversal, com um currículo de filosofia, por exemplo. Você vai trabalhar algum filósofo, você tem a referência europeia, mas de uma forma absurda, como se o restante do mundo não pensasse, não tivesse um saber filosófico ou sociológico, né? E é importante a gente começar a mudar isso, mudar esse tipo de ideia. Apesar da gente sofrer muita resistência ainda na escola e dentro da própria comunidade, sabe? Trabalhar com Tia Ciata. Tia Ciata, ela é importantíssima, e ela era do candomblé e tudo mais, então tem essa resistência ainda muito grande. Mas, estando embasado no currículo, a gente já consegue trabalhar, a gente tem uma base teórica aí que a gente possa trabalhar e mostrar para os pais que é necessário para quebrar os preconceitos e tudo mais. Mas é bem difícil, tem, né? Escola sem partido e tudo mais.
É super difícil. Imagina, minha filha sempre estudou escola particular, né? E nós éramos muitas vezes a única família negra que ia. E a gente fazia questão de participar. Então ia eu, o pai, a avó, os tios, eu, todo mundo em cada festinha. Então quando a gente chegava, parava a escola inteira e olhava pra gente. Sim, A então. escola toda olhava, parecia que porque é algo em comum de ambos os lados, né? Então assim, a Sim, mudança social, ela é um processo que abrange todas as classes, né? E, sim, nas demais classes também, né, nas escolas que tem um nível superior, também precisa ser feito esse trabalho, um nível superior financeiro, né, um nível econômico melhor, tem que ser feito esse trabalho também, para desmistificar, para a gente poder crescer como ser social, porque senão a sociedade vai ficar estagnada. sim, sim. E engole a gente, né? Isso Mas assim, eu trabalhei em escola, por exemplo, que durante a eleição de 2018, voltando a falar da questão Uhum. né, até da questão do Marx, por exemplo, e numa aula de sociologia falando sobre Marx, que acho que natural, né, você falar de Marx em sociologia, eu estava falando das relações de trabalho em Marx, uma coisa assim, e um professor invadiu a minha sala, assim, sabe? O professor invadiu minha sala para questionar o porquê que eu estava trabalhando aquele autor. E eu fui à direção da escola, fiz por escrito, protocolei contra ele, tudo para que isso não acontecesse mais. Professores que desconstroem, por exemplo, eu trabalho muito questões polêmicas com os alunos. Eu acho que isso chama bastante atenção. Então, Uhum. eu trabalho com eles a questão das drogas. Vamos legalizar, gente, as drogas, tal. E aí alguns falam, vamos e tal. Eu falo, tá bom. Então vamos colocar o contexto que vai ser legalizado. Você tem 15 anos de idade, você usa na frente da sua mãe? Ah, não. Então beleza. Então legalizar para você não vai fazer diferença nenhuma. Sim. E aí eu vou trabalhando com ele o seguinte, falo, então tá bom, a gente vai legalizar, como vai ser feito? Por que vai ser feito? Qual vai ser a contenção de danos que o Estado vai ter que fazer? Não vai legalizar? Por que não vai legalizar? Como que a gente vai combater o tráfico? O que a gente vai poder fazer? E assim a gente vai trabalhando. E os professores, alguns colegas, né, não todos, a maioria ainda bem que é assim, mas alguns colegas não gostam desse tipo de trabalho. Trabalhar com as meninas, por exemplo, a discussão sobre a questão do aborto. Não importa, todo mundo é contra o aborto. Agora a gente tem que debater por que mulheres estão morrendo por falta de recurso para fazer o aborto. E se não vai legalizar, como que a gente vai trabalhar método contraceptivo, educação sexual na escola, né? E se vai, como que isso vai se dar, como que esse processo vai acontecer? E aí eu faço uma coisa que é bem interessante. Quando eu peço a opinião deles e os meninos participam, eu falo, não. Depois de deixar eles acharem que podem ter opinião, eu jogo para as meninas, falo, as meninas decidem, as meninas debatem. Aí eles, professor, mas eu não posso decidir e tal. Eu falo, não, nesse momento não, a discussão vai ser só delas. E aí eu vou jogando com isso e óbvio que tem professores que não gostam, tem professores que não curtem esse modelo de aula, assim. De criticar dentro da sala mesmo, de entrar na sala e fazer a crítica dentro da sala de aula. Super antiético essas coisas. Mas, É criar o ser pensante, né? É criar o ser pensante capaz de pensar e raciocinar sobre aquilo que está sendo posto, né? Não só decorar a sim, matéria. sim. E sem Então, que a minha opinião seja hegemônica, jamais. uhum, Jamais. Senão nós temos o problema. E aí a ideia de jogar para eles, quando eu passo a base teórica, é falar para eles, agora resolvam, sabe? Proponham soluções. E a ideia é essa, assim, é mais ou menos essa, tanto em história quanto em sociologia. nossa, perfeito. Nossa, valeu muito a pena, viu? Obrigada, super obrigada pelo seu tempo. Ah, Obrigada. não, que isso. E aí? Mas assim, tá tudo bem? Deu certo? Você precisa de mais Deu outra coisa? certíssimo, certíssimo. Super obrigada, viu? Obrigada mesmo. Era exatamente esse o ponto. Você foi até um pouquinho além, mas era exatamente esses os pontos que a gente queria abordar. E, meu, super obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Ah, brigadão. Eu que agradeço. Fiquei feliz de você ter lembrado aí de mim e também por ter te visto aí depois de tanto tempo, né? Porque É, você me incentivou bastante a fazer história, né? Você sabe, né? eu sei, não, eu sei, eu sempre Você conto essa sempre falava história. pra mim, não, vai fazer história, vai Mas você lá. sabe que isso está muito relacionado com uma questão minha, né? Porque quando eu quis fazer faculdade, a minha opção primeira era história ou sociologia. E meu pai falou: não, você não vai fazer isso. E eu obedeci, porque eu era meio bobinha, né? Obediente e tal. E eu Sei. Mas sempre fiquei com essa vontade. E agora, nesse novo momento de vida, é uma vontade que eu quero colocar em prática, né? Me permitir. Sim, Né? vai ter bastante coisa para conversar com a sua filha também, né? É verdade. Então Olha, tá é bom. assim, quando eu falei pra minha mãe que ia fazer história, minha mãe ficou decepcionadíssima, porque o sonho era que eu seguisse carreira no banco, né?
Eu lembro. Mas Eu lembro disso. Eu lembro ficou disso. muito mal, então. Mas é isso. Tá Então, bom? Mas muito precisando, obrigada. meu, de qualquer coisa que você precisar, tá? Você pode entrar em contato, a gente vai conversando aí, Obrigada mesmo. tá? Obrigada pela sua disponibilidade. Um abraço para sua esposa. Eu vou comprar o livro, já anotei o nome do livro aqui, eu vou comprar. Tá bem? Eu vou ver direitinho aqui, depois qualquer coisa eu te passo o link. Porque Tá bom. eu acho que na Amazon tá esgotado, em alguns sites tá esgotado, eu mando para você o link, aí você pega pelo Mercado Livre. Tá bom. Tá Combinadíssimo. bom? Super Então, obrigada. Obrigada, tchau, viu? tchau. Bom, Obrigadão. tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.